Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez chegamos aqui debaixo da graça, as infinitas misericórdias do Senhor. Todo esse material não tem fins lucrativos, não estamos aqui para lucrar financeiramente, estamos aqui para divulgar a mensagem do Senhor. Estamos numa sequência longa explicando o assunto sobre línguas. Explicamos Atos 2, do verso 1 até o último verso do capítulo. E agora começamos Atos 10. Ontem nós vimos do verso 1 até o verso 8. Mas lemos o versículo de número 46, o qual quero ler novamente hoje. Atos 10, verso 46, que diz assim, ó: porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Veja que não tem nada de estranho, mas nós vamos na explicação, nós vamos chegar lá, viu? Depois nós vamos explicar os assuntos dentro de Corinto, e eu creio que não ficará nenhuma dúvida no assunto para você, se realmente você crê na Bíblia como palavra de Deus. Ontem nós vimos do verso 1 ao verso 8, falou sobre Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que orava a Deus, e aí apareceu um anjo e falou com Cornélio que as orações dele tinham chegado até o céu. E aí deu uma ordem a Cornélio que ele procurasse um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. E aí Cornélio pegou 2 dos seus servos, era um centurião da corte, e um soldado dos que estavam ao seu serviço. E enviou até Jope. É importante notarmos aquelas perguntinhas: quem, que, quando, onde, por quê. Olhe, quando, há 2000 anos atrás. Qual era o assunto? Aqui, o assunto é línguas. O milagre de Atos capítulo 2. Agora, quem está envolvido aqui? Cornélio. Onde? Atos 2, Jerusalém, judeus. Aqui agora nós estamos vendo um gentil. Aonde? Na cidade de Jope. Vai sair de Jerusalém. E uma coisa muito importante, em Atos 2, judeus. Em Atos 10, gentios. Por isso que Deus vai mostrar algo a Pedro. Nós vamos ver hoje aquele lençol que desceu. Por que Deus fez aquilo? Deus estava mostrando algo a Pedro, que ele mesmo menciona aqui na Bíblia, no capítulo de número 11, tá bom? Vamos ver agora o versículo de número 9. Atos 10, verso 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Lá estava Pedro agora orando. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Quando Pedro estava com fome, estavam lhe preparando o almoço, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Pedro ficou em êxtase. Verso 11. E ele viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol. Você lembra de Atos 2? Um barulho como se fosse um vento. Então, um barulho como se fosse um vento. Agora ele diz que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Então, Pedro em êxtase, um arrebatamento de sentidos ali, Deus ia mostrar algo a Pedro, que ele vai mencionar o que foi que Deus mostrou no capítulo 11 com isso aqui. Aquele lençol vinha descendo para chegar até Pedro, e o texto diz que Pedro estava com fome. Olha a hora que veio essa visão, na hora que Pedro estava com fome. Verso de número 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. Naquele lençol atado pelas 4 pontas ali, havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. O judeu tem uma diferenciação em alimentação. E essa alimentação veio agora animais impuros para Pedro. E aí Pedro vai estranhar, e vem uma voz que diz, coma. E Pedro diz, eu não posso comer.
E a voz diz, como é que você não pode comer se eu sou Deus e estou mandando você comer? Aí Pedro viu que tinha alguma lição para ele. Mas vamos ver o verso devagarzinho. Verso de número 13. E foi-lhe dirigido uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. No verso 14, mas Pedro disse, Pedro agora responde, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí vem a voz a segunda vez, no verso 15, e a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Não diga que és comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Deus vai ensinar algo sobre judeus e gentios aqui, mas sempre o assunto envolvia línguas. O judeu, Pedro, jamais aceitaria que um gentio recebesse aquele mesmo poder de Atos 2, no verso de 1 a 4. O judeu, Pedro, ele jamais aceitaria, reconhecendo a promessa de Jesus de Lucas 24, 49, que eles deveriam ficar em Jerusalém. Quem? Os apóstolos. Então o sinal de línguas veio primeiro para quem? Os apóstolos. E todos eram o quê? Judeus. Então o assunto veio para os judeus. Só que agora o assunto também vai vir para os gentios. Então por que Deus permitiu essa visão? Só antecipando para vocês. Essa visão, Pedro vai contar no capítulo 11, que ele diz que o gentio jamais poderia ser imundo se Deus purificou. Porque ele vai usar a referência dessa lição. Eu vi animais impuros e comuns, mas Deus diz, coma porque eu purifiquei. Então Deus preparou tudo para Pedro entender a mensagem. Então, Cornélio, 2 homens e 1 soldado, 3, foram até Pedro, e agora Pedro viu essa visão, na hora que deu fome ele foi orar e teve essa visão. Amanhã nós vamos ver que depois dessa visão, aqueles homens vão encontrar o apóstolo Pedro e vai cumprir seu assunto de levar a mensagem, levar Pedro para a mensagem para Cornélio. Olha o contexto, olha como o quebra-cabeça vai se montando. Somente assim nós conseguimos entender, fazer a interpretação correta de um texto. Só assim vamos entender o versículo 46 e o capítulo 11. Que Deus te abençoe, que Deus te use grandemente na obra do Senhor, que você seja um instrumento para a glória dele. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado a Deus por mais um dia de vida, obrigado pela oportunidade de chegarmos até aqui, e eu quero interceder, Deus, por cada vida que assiste e ouve estas mensagens, por cada família, por cada lar, ó Deus, representado que tem assistido e ouvido estas mensagens, por cada pessoa que tem nos ajudado na divulgação, pessoas que estão se inscrevendo no canal, Deus. Isso ajuda que a plataforma lance as mensagens para frente e mais pessoas podem assistir. Obrigado por tudo, Deus. Assim eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.